tecnologia que vem ganhando certa popularidade nos últimos anos é o porcelanato líquido. E por isso mesmo, hoje eu vou trazer para você quais são as vantagens e desvantagens desse porcelanato e qual a diferença dele para o porcelanato convencional. Eu sou a Su e me acompanha hoje para saber um pouco mais. Para começar, esse termo porcelanato líquido é mais um apelido do que realmente uma precisão ali de quais são os componentes desse material, já que na verdade se trata de um revestimento que tem em sua composição resina, principalmente a resina epóxi ou poliuretano. Então esse material ali, ele é feito à base da resina, de um catalisador e de um nivelador de piso. E aí juntando esses componentes, você consegue ter ali esse piso que lembra muito pelo seu aspecto, seu design, o porcelanato tradicional. Um dos maiores atrativos do porcelanato líquido é justamente o fato de que, por ele ser uma resina, ele é uma substância muito homogênea. Então, ele se converte ali em um piso ou algum material ali sobre uma bancada, sobre uma parede, que não tem divisórias, ele não vai ter rejuntos, por exemplo. Então, essa sensação de amplitude que esse tipo de continuidade traz, muitas vezes é um atrativo, já que você pode deixar ali um cômodo todo homogêneo dessa forma, ou até mesmo o piso de uma casa, dando essa sensação de continuidade. Outra vantagem bem interessante é o fato desse porcelanato que você pode utilizar ali nele adesivos. Então, se você quer criar um ambiente temático, você pode ali por baixo da resina colocar algum tipo de adesivo, algum tipo de design, colar mesmo antes de aplicar a resina transparente. Além de que, se você tem uma boa instalação, uma boa equipe especializada e uma boa resina utilizada em todo o processo, você consegue ter sim um material muito resistente, de ótima qualidade ali. Claro, se atentando bastante a que tipo de resina você vai utilizar, que tipo de espaço você aplica aquele tipo de resina. Outra característica que atribui ali também uma desvantagem a esse material, que apesar de ser muito atrativo, também tem algumas características que podem atrapalhar, é o fato de que ele tem pouca resistência ao sol. Principalmente se você utiliza ali um porcelanato líquido que tem como base a resina epóxi, ele não tem resistência ao sol, então você não pode utilizá-lo em áreas externas ou até mesmo áreas da casa, como por exemplo na cozinha, na sala, que tem exposição ao sol, porque ficam perto da janela ou perto ali de uma área, perto de uma porta. Já que essa claridade, essa luminosidade vai deteriorar sim a sua resina, vai fazer com que o tempo, principalmente resinas de cores mais claras, como um cinza claro ou de repente a imitação de ali um mármore Carrara, vai fazer com que esses materiais eles se amarelem muito rapidamente. Então é uma desvantagem assim muito desinteressante ali no manuseio do dia a dia. Outra desvantagem que acaba atrapalhando bastante é o fato de que a aplicação desse tipo de resina acaba sendo um pouco difícil, então você precisa de uma mão de obra muito especializada, que você consiga verificar ali muito bem o portfólio dessa pessoa, dessa equipe que vai fazer essa instalação para você. Já que, por se tratar de uma resina, não é algo que você consegue fazer por partes ou consegue refazer. Se houver um erro na instalação, você não consegue consertar depois. Você tem que refazer tudo de novo. Então é como se você tivesse apenas uma chance ali de colocar aquela resina. Então, por exemplo, se tiver um problema no endurecimento da resina, se na hora de fazer o design você contratar um profissional ali que não é tão bom, você não gostou tanto do design, não tem como consertar esse tipo de coisa. Você tem que refazer tudo do zero. Então isso acaba sendo ali um ponto negativo na hora de você escolher o porcelanato líquido. Outra grande desvantagem, que também tem grande vínculo ali com um dos principais atrativos do porcelanato líquido, que é justamente o fato dele não possuir rejuntes, dele se tornar uma peça homogênea, é o fato de que se você tiver algum dano nesse porcelanato, se ele arranhar, se ele estragar em alguma parte, não tem como você simplesmente retirar a placa do porcelanato e consertar aquele pedaço como você faria com um porcelanato tradicional. Então, para você consertar, na maioria das vezes, você vai ter que refazer o piso inteiro. E o porcelanato líquido, ele tem ali uma resistência consideravelmente menor do que o porcelanato tradicional.
Então, mesmo você cuidando bem, dentro de alguns anos, dependendo do ambiente que você está utilizando esse porcelanato líquido, ele vai sim se danificar. Por exemplo, se você utilizar ele em um escritório, onde você tem ali cadeira de rodinhas, ou grande circulação de pessoas, ou vários móveis ali costumam ser transportados, muito mais facilmente esse porcelanato vai descascar, vai se danificar e acaba sendo muito mais difícil ali de você fazer esse tipo de manutenção pontual. Além de que um dos atrativos que torna ele super interessante é também o brilho que ele possui e justamente faz com que as pessoas olhem para ele e se referenciem nele como o próprio porcelanato. E esse brilho também é algo que passa com o tempo, com o passar de meses, anos, ele também ali vai se deteriorando, vai ficando mais opaco. Para você manter esse tipo de brilho, você precisa ter toda uma rotina de polimento constante. Então ali é todo um esforço, um empenho a mais para você manter aquele porcelanato líquido. Agora, o porcelanato tradicional, ele já soluciona muitos desses problemas, já que em sua composição você percebe que eles são muito diferentes, eles não têm nada de parecido, é apenas ali uma analogia, uma referência no nome, ao você se referir àquela resina com o porcelanato líquido, já que o porcelanato em si ele tem materiais como argila, minerais, quartzo em sua composição, o que torna ele muito mais resistente. Então, se você tem um projeto ali que tem o objetivo de ser mais sofisticado, algo a longo prazo, o porcelanato convencional realmente é a melhor escolha. Além disso, o porcelanato convencional tem uma grande resistência ao sol, à luminosidade, então você pode tranquilamente utilizá-lo não só em áreas externas, mas ali na sua casa, na sala, na cozinha, ambientes que são bastante iluminados pelo sol, que tem bastante incidência solar, sem se preocupar que eles vão amarelar, que eles vão manchar. Você não vai ter esse tipo de problema com o porcelanato tradicional. E o reparo também, se você tiver algum tipo de danificar de alguma forma, se manchar, se quebrar, é muito fácil você reparar esse porcelanato. Você apenas troca aquela placa que você teve problema. É muito fácil você substituir, não tem ali um grande problema. Você não precisa refazer todo o piso, toda a bancada, você pode retirar apenas o pedaço que deu problema. Então isso acaba se tornando ali a longo prazo muito mais fácil, muito mais prático para você ter algo de qualidade, duradouro ali e realmente muito mais sofisticado, muito mais bonito. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre vantagens e desvantagens. Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e novidades. E ainda acesse nosso site, entre em contato para você ver vários modelos de porcelanato e até ter uma melhor orientação dos nossos arquitetos, dos nossos especialistas. E é isso, a gente se vê na semana que vem.